Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que vocês vão acessar essa aula de hoje. Mas, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre absolutismo e iluminismo, tá? Eu acho que esse é o mesmo tema da aula que a gente está vendo aí no Centro de Mídias SP, se vocês estão conseguindo acompanhar aí. Então, eu vim dar um complemento do que vocês já estão vendo no Centro de Mídias, para ver se consigo facilitar a vida de vocês aí, tá bom? Eu vou começar a apresentação aqui. Então, vamos lá. Eu queria apresentar para vocês essa linha do tempo, tá? Uma linha do tempo porque é importante a gente compreender o tempo em que a gente está falando, tá? Então, nós estamos falando do século... estamos falando do século XVII e do século XVIII, tá? Nós estamos hoje no século XXI. Então, nós estamos falando de alguns séculos atrás, tá? Então, isso é muito tempo. Um século tem 100 anos, então tem muito tempo atrás, tá? Então, nós vamos falar do absolutismo do século XVII e o iluminismo que vem aí no século XVIII, tá bom? Vamos falar dessa sociedade, deste período, né, histórico que a gente está falando especificamente. Em que lugar especificamente nós estamos falando? O que aconteceu, tudo isso que nós vamos tentar entender, né? Nesse espaço aqui, ó. Esses países pequenininhos aqui, da Europa, tá? Estamos falando um pouco da história da Europa. A gente vai ver bastante história da Europa, enfim, né? E vamos falar de África. Só que a gente precisa entender como é que esses países europeus se organizaram, se viram aqui, né? E compreender como é que eles transformaram todo mundo em torno deles, né? Aqui é o continente americano, aqui o Brasil. Então, só para a gente poder se localizar no espaço de onde a gente está falando e em que tempo a gente está falando. Então, nós estamos falando de Europa, são esses países pequenininhos aqui em cima da África, tá vendo? Ó, do continente africano. Estamos falando desses países e estamos falando no século XVIII, tá? Século XVII e século XVIII. Bom, vamos lá. Então, para a gente poder entender o século XVIII, nós vamos falar um pouquinho de meados do século XVII. Como que a Europa se organizava naquele período? Eles viviam num regime político, numa organização que se chamasse absolutismo, tá? E como que era feito essa organização? Nós tínhamos a figura de um rei, aqui ó, um rei. Esse rei centralizava todo o poder nas mãos dele, ele controlava tudo, ele centralizava o poder, ele controlava tudo. Esse rei era tido como sagrado, então ele centralizava tudo na figura dele, né? Todo mundo obedecia o rei, porque o rei era a figura mais importante desse período, desse mundo aqui. Então, na figura de um homem branco, que tinha dinheiro, que tinha poder, às custas de guerra e de sangue de muita gente, tá? Enfim, é isso. E aí, aqui é um mapa mental, né? Um esquema, mais ou menos, para a gente ver como é que funcionava. Então, nós tínhamos lá o rei. Aqui a igreja é representada nessa figura religiosa aqui, a igreja católica, no caso aqui, né? Essa religião católica, como a maioria da Europa. A nobreza, que eram os ricos, né? Que apoiavam também esse rei, que estava ali na aba do rei, sustentando o rei, né? E aí nós tínhamos outras figuras, como a burguesia, que é uma classe social que vai surgir no final do absolutismo. E temos aí os artesãos, na figura desse rapazinho aqui, ó, de chapéuzinho e colete. E aí a gente tem os camponeses, né? Vocês estão vendo que quanto mais abaixo do rei, menos roupas eles têm, né? Então, assim, ou seja, a imagem representa como que essa sociedade estava dividida aqui, tá? Mais ou menos. Então, quais são as características desse período? Nós temos lá a predominância da emoção, ou seja, o apelo aos sentimentos, né? Para poder explicar, entender e organizar as coisas. O rei era como se fosse um deus na terra. Então, o rei
O rei era um deus. Então, por exemplo, se o rei quisesse mandar cortar a cabeça de todo mundo, ele poderia cortar a cabeça de todo mundo, porque ele era o centro do poder. Se ele acordasse e falasse assim, não, hoje eu não quero que ninguém vista vermelho. Quem vestir vermelho eu vou cortar a cabeça. Ele poderia cortar a cabeça das pessoas. Então, o rei era como se fosse Deus. Então, ninguém questionava o poder de Deus. Ele era um representante de Deus na Terra. Então, a figura do rei era muito importante nesse absolutismo, tá? Então, nós temos uma centralização política e econômica. Então, o rei também controlava a política e a economia, certo? Era uma sociedade estamental, ou seja, tinha grupos sociais separados e não se movia, não se movimentava. Por exemplo, uma pessoa que era um camponês pobre não poderia ficar rico. Só quem era rico era a nobreza e a igreja. Esses eram os mais ricos. Então, eles não tinha movimentação social. Ninguém podia nascer camponês e virar rei, por exemplo, tá? Então, a sociedade dividida em estamentos, ou seja, em grupos sociais fixos. Não podia ter essa mobilidade, tá? Nós tínhamos a economia gerada através do mercantilismo. O que era esse mercantilismo? A ideia era acumular riquezas, né? Então, a gente tinha que acumular riquezas o tempo inteiro. Então, explorar as pessoas e acumular riqueza. Tinha que ser um estado rico e forte, tá? Então, a gente nomeava aqui, ó, como também... deixa eu voltar um pouquinho no anterior, que tem que ter algumas coisas para falar. Então, aqui, ó. A Idade das Trevas. O teocentrismo, que significa Deus como centro das coisas, como centro e razão de todas as coisas. E a religião católica como centro e origem das coisas, tá? Então, era um mundo, ele dizia que era o mundo das trevas, porque era um mundo fechado para um pensamento além do que a religião nos poderia dizer. Aí aqui eu tenho um mapa mental que eu peguei da internet, no site @vestibulanda 2016, que uma estudante provavelmente fez e eu achei bem bacana, porque ajuda a gente a se organizar e a estudar. Então, ela colocou aqui, ó, absolutismo e mercantilismo. O que era, né? O que era o estado do absolutismo? O apoio da burguesia e o tributarismo, né? Ou seja, a classe social, os burgueses surgem porque eles começam a ganhar dinheiro vendendo coisas, né? E aí, cobrar os tributos dos mais pobres e também repassar esses tributos para o rei. Então, essa burguesia ela começa a ficar cada vez maior, né? Então, o poder centralizado do rei. Aí nós tínhamos na economia o sistema mercantilismo. O que significa isso? Ou seja, o acúmulo de metallismo, o acúmulo de metais preciosos, o ouro, a prata. Então, explorar terras que tivessem ouro e prata era o objetivo principal desses países da Europa. Então, tinha que explorar, né? A plantation, né? Ou seja, o que era isso? Era plantação em larga escala. Então, por exemplo, no Brasil, se teve a plantation da cana-de-açúcar. Ou seja, plantar grandes áreas da cana-de-açúcar para poder explorar o açúcar e levar para a Europa, né? Então, isso aqui é as características do mercantilismo, tá? Então, aí, só para a gente poder entender como funciona aqui o mapa mental e também entender aqui um pouquinho sobre o absolutismo. Tá. Se vocês entenderam, eu acredito que tenham entendido um pouquinho sobre o que seria o absolutismo. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho o contraponto disso, que é o iluminismo. Tá? Então, o que foi o iluminismo? Foi o contraponto de todas essas ideias absolutistas. Ou seja, o iluminismo, ele dá luz, tá vendo essa imagenzinha aqui de uma luminária na coroa? Ele dá luz para todas as ações do rei, mas de uma outra perspectiva, né? É um movimento intelectual onde os burgueses, lembra dos burgueses que eu falei lá, que a gente precisava ficar atento a eles? Então, os burgueses começam a ganhar dinheiro e começam a financiar uma série de pesquisas, enfim. E aí, essas pesquisas dão ideia para um outro movimento que defendia o uso da razão contra o antigo regime, que era a ideia das trevas, né, da religião que predominava. Então, ou seja, o que era a defesa do conhecimento, da luz, né? É a defesa do conhecimento em que as coisas deveriam ser
investigadas, apuradas, medidas, né? E não se aceitar somente uma explicação vinda de uma religião, né? Porque, por exemplo, se chovia, as pessoas pensavam, por que está chovendo tanto? Ah, porque geralmente foi um castigo que Deus mandou pra gente, enfim. No iluminismo, o que se pensava? Que existia uma explicação além da religião. Então, eles começavam a observar a natureza para poder entender por que chovia, né? Então, eles começaram a observar que antes de chover, através do empirismo, da busca, da pesquisa, eles começaram a observar, os cientistas, os filósofos, enfim, começaram a pensar, observando a natureza, que as coisas aconteciam porque tinha uma razão científica, né? As nuvens, quando estava muito sol, as nuvens ficavam carregadas, absorviam a água da terra, e depois, quando elas estavam muito cheias, elas soltavam de novo. Então, não era mais porque uma praga divina, porque Deus quis que chovesse naquele momento, que se aceitava mais. Então, a ciência ganha uma grande importância. A ciência, a pesquisa, o conhecimento que Deus deu aos homens. Então, a ideia é que Deus, que não seja mais o centro de todas as explicações, mas sim o homem. Nós temos a fase do antropocentrismo, ou seja, o homem é o grande questionador. Mas por quê? Eles abandonam Deus, são ateus? Não. Eles continuam acreditando em Deus, mas Deus dá ao homem o poder de descobrir as coisas. A ciência. Entenderam? É isso. Então, esse é o iluminismo.